Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado em mais um vídeo do canal. E hoje para falar em quase sua totalidade do jogo que ocorreu ontem entre São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, em pleno Morumbi. O São Paulo consegue essa excelente vitória. Então vamos falar muito, né, nessa volta do Brasileirão. Mas antes disso, para você que chegou aqui, eu sempre peço que você se inscreva, né, que compartilhe, divulgue o canal. É sempre bom ter pessoas novas aqui. Para todos aqueles que estão aqui, é um prazer ter vocês aqui sempre acompanhando os vídeos. Beleza? Antes de falar do jogo, entrar a falar do propriamente dito, vamos fazer um review, né? Se você não lembra, tá? Os principais campeonatos ficou parado, cerca de 10 dias, justamente porque era data FIFA. Então, nesse meio tempo, teve amistosos da seleção, enfim, fazendo história, nossa seleção perdendo para Senegal. Teve Eurocopa, teve Nations League, também é uma competição europeia. E de futebol mesmo, assim, brasileiro, o que teve foi futebol feminino. Eu vou deixar o link aqui que eu fiz de um pré-jogo. Da decisão, já fase finais, São Paulo e Palmeiras. São Paulo empata 1 a 1 com o Palmeiras. Eu acho que foi até um bom resultado, pelo que São Paulo apresentou no jogo. Levou um gol logo na falha, logo no início, da goleira e da zaga. Depois empatou com a Maresa, uma excelente jogadora, inclusive. Nos próximos vídeos eu vou falar como ela, uma volante forte, né? Tem bom passe, chega na área também. E aí empata e vai decidir lá no Aliança. Acho que com as condições reais, porque o São Paulo já venceu no Aliança, como eu falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, no link, tudo bem? E aí, falando do jogo em si, do Atlético Paranaense São Paulo, 2 a 1, o São Paulo consegue uma excelente vitória, não pelo futebol, como eu já falei em outras partidas, mas sim pelo resultado, volta a vencer, é importante, e assim, pegando até esse gancho do tempo que ficou parado, eu, sinceramente, imaginava que o São Paulo viesse para apresentar alguma coisa diferente. Ou pelo menos corrigir os erros. Como a gente vai falar um pouco mais na frente, os mesmos erros defensivos continuam. Talvez ali um maior entrosamento entre o Caleri e o Luciano, que já teve em algum tempo. Jogadores chegando na área, talvez um ponto positivo que eu vi aí. Mas, obviamente, esperava uma evolução melhor. Até porque o Dorival sempre fala que está tentando ajeitar na conversa. Então, quando você tem... Não foi 10 dias praticamente o São Paulo, né? Porque deu folga para 2. Então, São Paulo só trabalhou 8 dias. Então, você trabalhava e descansava, trabalhava e descansava. Eu realmente acho que deveria ter uma evolução, não vi isso, mas tudo bem. São Paulo vence, né? Vou começando deixando aqui a escalação. Se você ver a escalação, em termos de time titular, né? Tem, vamos dizer assim, 3 modificações. O Arboleda, que se machucou, assim como o Michel Araújo, nesses treinos. Né? É incrível como os problemas físicos do São Paulo, seja de estrutura, seja de preparação, ele é crescente. Eu vou falar muito aqui nesse vídeo. Então, os jogadores se machucam nos jogos, os jogadores se machucam no treino, e dessa forma, assim, com tantos jogadores se machucando, é muito difícil São Paulo, imaginar o São Paulo chegando longe em competições quando precisa desses jogadores, pelo menos os menos ruins. E aí ainda teve o Luan, né, que entrou no lugar do Pablo Maia, como você vai estar vendo aqui, né, justamente fazendo esse primeiro volante, já que o Pablo Maia foi suspenso pela expulsão do jogo do Palmeiras. E o São Paulo começa o jogo, né? Até ali os primeiros 10 minutos, eu vou deixar o link aqui também dos melhores lances. Então, os primeiros 10 minutos, o São Paulo tem a posse, o Atlético Paranaense retraído, mudou de técnico, então uma filosofia nova, na verdade, assim, é o interino que assumiu, né? Pra quem não sabe, o Paulo Turra e o Filipão também, né, saiu, o Filipão foi para o Atlético Mineiro, o Paulo Turra tá sem técnico, sem time. E aí o São Paulo, né, com a posse, mas sem dar muito perigo, e quando o Atlético Paranaense sai, né, em velocidade, nas costas do Caio Paulista, né? Eu vou falar aqui, já falei 1000 vezes. Caio Paulista não é lateral esquerdo, não vou repetir isso. Só que a gente vai ter que acostumar com isso. Talvez o jogador mais regular de São Paulo, entrega volume, sempre está apoiando, mas a gente vai sofrer em jogadas e gol por ali. Porque se for analisar, os times for analisar o São Paulo, vai ver que ali é a mina de ouro. E é por ali que sai a jogada, eu até entendo, só que eu não entendo a bola ser cruzada, passar pelos 2 zagueiros no meio da área e ainda passar nas costas do lateral, que a gente não tem, né? Que não é o lateral. Porque o Dorival já viu que não consegue, o Rafinha não consegue ficar como lateral indo e voltando. E hoje o Rafinha voltou no time do Dorival a ser o que era no do Rogério, no terceiro homem da zaga. E o Vitor Roque aparece ali nas costas, um garoto muito bom de bola, provavelmente vai embora nessa janela e faz o primeiro gol do Atlético Paranaense. O ponto positivo é que o São Paulo não se desespera, a tônica do jogo é o mesmo, fica com a bola, e aí chega num chute do Nestor, quando o goleiro Bento faz uma boa defesa. E aí numa triangulação, como eu falei, né, nesse entrosamento, Caleri e Luciano, né? O Luciano consegue colocar o Caleri em condições dentro da área, e eu sempre falei isso, vou trazer aqui quantas vezes o Caleri
né, vai receber em condições na área. Nesse primeiro tempo foi um. O Caleri não chuta, mas consegue rolar para o Luciano, que chuta, pega na zaga, e aí Gabriel Neves dentro da área chuta pro gol. Entrando dentro da área, que eu acho que essa é uma das coisas que o Gabriel Neves tem que evoluir. É um cara que tem, eu acho que perdeu um pouco da condição física, mais uma vez, falando aí da condição física do São Paulo, acho que o Gabriel Neves perdeu, mas ainda tem bom passe, né? Tem um bom controle de bola, né? Mas precisa evoluir em chegar mais na área e chutar em gol. Foi assim que ele fez o gol dele. E aí depois não acontece mais nada no primeiro tempo, só lances de perigo do Atlético Paranaense saindo em velocidade. Teve uma bola aí, né, que o Alan Franco entrou e no meu já adiantando aqui, entrou bem, salva praticamente dentro do gol, a bola já tinha passado pelo goleiro, pela zaga de São Paulo. E depois o Vitor Bueno quase faz um gol, a bola pega na trave. E aí, meu amigo, se você leva um gol na lei do ex, do Reinaldo e do Vitor Bueno num período, sei lá, de um mês, é para fechar o São Paulo. Pode fechar porque não tem jeito. Acaba o primeiro tempo 1-1. No segundo tempo o Dorival muda, bota o Rodriguinho, que entra muito bem, bota acho que o Alisson também. E aí no primeiro lance, uma bola no pé esquerdo meio que lançada do Rafael, isso deve ser da época de trabalho com o Rogério. O Caio Paulo domina, já vê o Rodriguinho passando, já dá o passe, né, em velocidade. O Rodriguinho rola no meio e o Caleri, mais uma vez, recebe em condições de poder fazer o giga até chutar, mas rapidamente ele toca para o Luciano finaliza e faz a virada para o São Paulo. Então o Caleri recebeu duas bolas em condições da área, o Caleri fez o que ele faz, ou, né, que é dar trabalho, que é a qualidade ali dentro da área. E aí depois também, vocês vão ver aí no meu lance, não tem o que comentar. O São Paulo recua, né, o Atlético Paranaense fica com a bola, mas não consegue criar muito perigo, e o jogo acaba 2-1. O São Paulo sofreu até menos quando o Jackson Mendes entrou, entrou dando um carrinho, acho que a entrada do Mendes também foi boa, né? E em comparação até ao Luan, como a gente vai falar aqui nas atuações, para mim até melhor. Enfim, a verdade é que a gente espera como torcedor do São Paulo que o São Paulo, né, faça o segundo, vá para cima, mas eu acho que por resultado, até porque já teve outras situações que o São Paulo nem atacou, nem defendeu, ainda recebeu um empate, sofreu um empate e ainda podia sofrer a virada. Mas nesse caso, a vitória para o São Paulo, 3 pontos importantes para voltar a vencer no Morumbi. E aí acho que o ponto assim diferente foi que até o pessoal chegou para mim hoje no trabalho dizendo que deu pouca gente. Na verdade, deu 22 mil torcedores num jogo de 19 horas. O pessoal está saindo do trabalho. Então, ainda é muita gente. Mas em comparação com os padrões que o São Paulo está colocando, é pouca gente. Aí eu falei, se o time começa a desapontar, vai chegar uma hora que os torcedores vão cansar. É óbvio, ninguém vai fazer um sacrifício enorme para ir para o jogo. No meu caso, eu ainda estava meio me recuperando de doença, então não pude ir. Beleza? Então, essa foi a tônica do jogo. Em termos de atuação, para finalizar aqui, o que eu tenho que falar é, na defesa, para mim o pior foi o Beraldo, não conseguiu dar aqueles passes, não conseguiu, né, errou até alguns passes, não conseguiu dar a dinâmica que ele dá, e ainda assim sofreu muito com o Victor Roque. Teve até um lance lá que o Victor Roque deu uma balançada, colocou entre as pernas dele, então assim, não foi bem na marcação e não foi bem na saída, por isso foi o pior na defesa. O melhor, eu acho que eu vou dar um destaque aqui para o Alan Franco, porque eu acho que ele entrou no meio do jogo, numa fogueira, porque o time do Atlético Paranaense é muito rápido, principalmente com o Victor Roque. Conseguiu, quando tinha condição, ele dava balão, quando tinha condição, ele saía jogando. E ainda assim salvou praticamente um gol ali, que se faz 2-1 ali no final do primeiro tempo. Talvez o São Paulo não conseguisse chegar nem ao empate. Então, destaque para o Alan Franco. Eu sei que tem um colega meu que falou que ele não joga bem, realmente. Para mim, eu já falei, não tem condição de vestir a camisa de São Paulo. Agora, para mostrar que ele tem condição, ele tem que ter um padrão de jogar melhor, né? Tem que manter um ritmo de jogar melhor. Não pode fazer uma partida razoavelmente bem, como fez agora, e depois chegar e entregar 2, 3 gols. Não pode. No meio, para mim, o pior, o Luan, porque assim, eu vejo o Luan sem condições físicas de jogar nada. Parece que o Luan tá parado um tempão sem ritmo, e aí vem mais uma coisa que eu falo, condição física desse time de São Paulo. Não sei se é preparação, estrutura, refis, o que é, mas assim, sai técnico, sai comissão técnica, entre outras, e o São Paulo fica numa condição física, principalmente os jogadores, tanto em termos de lesão, quanto de manter a intensidade durante o jogo. Ele não consegue manter isso ao longo do jogo. Então, para mim, o pior o Luan e o melhor, o Rodriguinho, entrou bem dando movimentação. Eu tinha falado isso no vídeo contra o Palmeiras. Não adianta botar um menino contra o Palmeiras quando o time está perdendo com a torcida mais de 50 mil, vaiana ali pelos erros. É muita impressão para o menino. Você tem como colocar ele no jogo fora, por exemplo, São Paulo agora pega o Cruzeiro. Dá para o menino entrar até titular.
A gente já sabe o que é que Rato produz, a gente já sabe o que é que Michel Araújo produz, que Nechou produz. Então, se quer uma coisa diferente, dá oportunidade pro menino. Eu vi que o menino tá com muita vontade, tá com velocidade. Então, assim, se o São Paulo não tem jogador de velocidade, tenta botar ele nessa função, vai dar uma dinâmica diferente. Então, alguns colegas também no trabalho comentaram que tem que ter mais tempo, pode até ser titular, botar o cara. Eu também concordo. Até para ver até onde ele pode render. Então, o melhor foi ele. E no ataque, o melhor para mim ainda o Luciano. O Caleri participou dos 2 gols. O Luciano também. Só que o Luciano marcou um gol, né? Então, para mim, o Luciano melhor aí, fechando essas atuações. No final, um destaque, só para finalizar isso. Quando acabou, quem viu, o Gabriel Neves, que fazia tempo que não tinha jogado 90 minutos, ele caiu no chão, parecia morto. E o Rodriguinho, que jogou bem também, mas só jogou 45 minutos, ele tava com a mão nas pernas, quase sem andar. Mais uma vez, é isso que eu tô falando. Eu não entendo como é que um time fica 8 dias treinando e descansando, e não, quando vai jogar, parece que tá totalmente sem ritmo. Jogadores não conseguem jogar com intensidade 90 minutos. É uma coisa que o São Paulo tem que reavaliar isso, porque, como eu disse, se continuar sofrendo com questões de lesões físicas e por não intensidade ao longo dos jogos, o São Paulo não consegue passar, ou não consegue ir longe em competições. Não dá. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, né? Deixe seu like, compartilha aí com todo mundo, com seus amigos, com seu colega. É sempre bom ter vocês aqui no canal. Beleza? Uma ótima noite para vocês, arretados.